Olá a vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas nós não mudamos o texto da aula passada para essa semana, nós vamos manter o mesmo texto base e nós vamos tentar, vamos dizer assim, amadurecer esse debate em torno de algumas relações. Eu vou tentar nessa aula, nessa videoaula, organizar um pouco esse debate, ampliar um pouco esse debate, mas muito mais consolidar aquilo que a gente já vem debatendo até agora. Então veja, um aspecto que é extremamente importante é que vocês considerem essa relação entre indivíduos e instituições, e que alguns autores vão privilegiar a análise dos indivíduos como sendo os determinantes para uma determinada ação social, né? ou uma ação social ficou horrível, para o estudo de determinado fato social. E outros autores, como o Durkheim, o autor que nós estamos lendo, que vai privilegiar a análise através da análise das instituições, né? Eu estou, vamos dizer assim, eu estou simplificando demais o argumento, mas essa mesma relação entre indivíduo e instituição você pode pensar entre o específico e o geral, né? Ou, se vocês quiserem um outro autor, entre o trabalhador e a sua classe, ou as classes, né? Entre os trabalhadores e os capitalistas enquanto indivíduos e as classes às quais eles pertencem. Durkheim, para fazer isso, ele vai fazer uma viagem epistemológica. Nele vai tentar fazer uma separação entre a biologia, né, e a sociologia. A preocupação dele é compreender as regras do método sociológico. E, portanto, de certa forma, ele vai tentar se distanciar, inclusive daquilo que alguns autores fizeram, né? O Marx, por exemplo, dedica o seu livro ao Darwin, né, que evoca já uma certa, vamos dizer assim, uma certa relação minimamente teórica entre o estudo das sociedades e a biologia. De onde se vem essa relação, sabe-se lá como. Entretanto, um pouco do evolucionismo darwinista, né, esse evolucionismo social, um pouco disso está no Marx, né, aquilo que se chama de teleologia, não vai acontecer isso e aquilo com o capitalismo, e depois ele vai ser suplantado pelo... É como se o Marx tentasse estabelecer o devir, né, o que vai acontecer na história. E ele vai fazer desta relação entre biologia e sociologia, desse manejo entre biologia e sociologia, essa relação entre os estados da consciência coletiva, né, e os estados da consciência individual, né? Como ao se deparar com a sociedade, você se depara com essas questões, né? As consciências coletivas e as consciências individuais. Como muitas vezes isso está em conflito um com o outro. Ou, aqui também vai fazer essa divisão, a mentalidade do grupo e, né, a mentalidade dos particulares, né? Ele vai pegar diversas categorias, principalmente categorias que são psicológicas, mas vai transformar essas categorias psicológicas dos indivíduos específicos em características desses grupos, mentalidade, estados, ou seja, como os indivíduos estão e como os indivíduos pensam. E ele vai dizer, olha, essas representações coletivas mais gerais, né, de fato são elas que podem ser observadas, porque eu não tenho como entrar na cabeça dos indivíduos, eu só tenho como compreender aquilo que eles fazem nas suas representações mais gerais, né? Então, de certa forma, essas representações coletivas, né, traduzem o modo como o grupo se pensa, né, em suas relações, né, com
esse geral. Né? Como grupo se pensa nessa relação social. E como os objetos são afetados em virtude não do pensamento individual, mas desse pensamento coletivo dos indivíduos. Então, segundo Durkheim, temos que considerar a natureza da sociedade e não dos particulares. Ou seja, os estudos não devem partir dos indivíduos. Os estudos devem partir das sociedades, aonde esses indivíduos se agrupam. E, portanto, em última análise, ele acredita que o foco devam ser as instituições. Para, de certa forma, vamos dizer assim, ele é o último que escreve. Ele já escreve no século XXI. Então, para responder ao Weber, ele vai também usar a religiosidade. E aí eu vou citar o próprio Durkheim. Ele vai dizer, se ela, eu coloquei ela, a sociedade, condena certos modos de conduta, é que eles ofendem alguns de seus sentimentos fundamentais. É que eles ofendem alguns dos seus sentimentos fundamentais. E esses sentimentos estão ligados à sua constituição, assim como os indivíduos, o seu temperamento físico e a sua organização mental. O que o Durkheim está dizendo? É que, na verdade, esse indivíduo foi constituído por essas instituições. E qualquer coisa que, vamos dizer assim, criem estranhezas, né? Ou vamos usar as próprias palavras do Durkheim, que ofenda alguns dos seus sentimentos. É porque isso também está ofendendo esses valores que estão impregnados na instituição, porque a instituição passou para ele esses valores. Sei lá, vamos pegar a violência. Por que a violência ofende aos indivíduos? Alguns, outros não. Outros até gostam. Mas por que a violência ofende os indivíduos, como vocês citaram na aula passada? Porque alguns valores religiosos dizem que você não deve ser violento. Embora cada vez mais isso está mudando. Né? As igrejas definindo arma, é uma coisa do tempo. E no tempo e no espaço. É esse espaço específico que está vivendo isso. Então, na verdade, a violência não ofende o indivíduo, mas ofende os valores institucionais repassados ao indivíduo na sua formação. Eu posso até estudar o indivíduo para ver as consequências da violência sobre ele, mas não tem sentido. Basta eu pegar quais são os valores de constituição da não violência que subsidiariam essas instituições, segundo o pensamento do Durkheim. Então, novamente citando Durkheim, o pensamento coletivo inteiro, em sua forma e em sua matéria, deve ser estudado em si mesmo, por si mesmo, com o sentimento do que ele tem de específico. E cabe deixar ao futuro a tarefa de saber em que medida ele se assemelha ao pensamento individual. Então é como se ele dissesse assim, olha, o pensamento individual, ele se aproxima muito do pensamento institucional, porque as instituições moldam os indivíduos. Então, basta estudar as instituições e verificar
essa verdade ou essa inverdade no futuro, porque só no futuro é que esses indivíduos podem pensar diferente daquilo que os formaram, transformando, reformando as instituições. É muito conservador e positivista essa perspectiva. É como se o indivíduo fosse apenas, no seu tempo, um objeto das formações institucionais, como se ele, no seu tempo, não pudesse transformar as instituições. Ou que essa transformação só poderia ser sentida no futuro se as instituições se transformarem naquilo que alguns conjuntos de indivíduos pensam. Em resumo, de forma muito grosseira, muito simplista, o que está em pauta é que os indivíduos se adaptam ao meio. Os indivíduos se adaptam àquele conjunto de instituições que o formaram. Ele é resultado dessa coerção do ambiente em que ele vive. E, portanto, ele é moldado em virtude dessa coerção. Moldado e se adapta. Evitando, portanto, essa descontinuidade entre aquilo que pensam os indivíduos e aquilo que pensam as instituições em que ele foi gestado naquele tempo e naquele espaço. Isso se estabelece, por características e hábitos. Os indivíduos tendem a reproduzir características e hábitos herdados hereditariamente ou características e hábitos individuais que são coercitivamente imputados a ele. Mesmo que saibamos que o trabalho é um pecado, um castigo para o pecado, nós somos, de forma coercitiva, desde a infância, transformados em trabalhadores. Ao sermos transformados em trabalhadores, nós incorporamos, seja por conta dos nossos pais ou dos nossos ancestrais, seja por conta dessa formação institucional no indivíduo, hábitos que são hábitos voltados ao trabalho. Não que outros teóricos, inclusive teóricos, é impossível dizer que era um teórico marxista porque eles escreveram juntos, mas teóricos da contemporaneidade do Marx, como por exemplo o Engels, que de fato, por exemplo, eu estou aqui com a mão que ela se dobra. A mão que se dobra, eu estou lendo o papel do trabalho na transformação do homem em macaco. Do macaco em homem. A mão que se dobra vira uma ferramenta. Uma ferramenta para o trabalho manual. Ou seja, o indivíduo, até fisicamente, foi transformado pela necessidade de trabalhar. Historicamente, hereditariamente, isso se estabeleceu. E de fato, herdamos uma série de características das sociedades que nos antecederam. Em resumo, novamente citando Durkheim, esse conjunto de coerções, eles nos dominam, nos impõem crenças ou práticas desde dentro. Então, chegamos inclusive a pensar que determinadas coisas é natural. O natural é o indivíduo trabalhador. E o positivo é o trabalhador. Não trabalhar, o ócio.
o prazer, é sempre visto de forma muito mal. Né? Um pouco daquilo que o Nietzsche vai chamar do narcisismo. Né? Veja, todos os objetos dos prazeres, né? Narciso e Prometeu, todos os objetos dos prazeres que estavam em Narciso eram negativos. Já Prometeu não. Essa pessoa incansável que acorda dia e noite para sustentar a humanidade e sofrer pela humanidade. O sofrimento é algo positivo. Né? Então, o trabalho é algo positivo e o prazer se transforma em algo negativo. O que é o inverso. Né? O prazer deveria ser bom. O trabalho deveria ser ruim. Nós invertemos. Né? Criamos na nossa mente. Não criamos. Somos criados. Né? As instituições criam na nossa mente o inverso disso. Uma valorização, né, do sofrimento, da dor, do ódio e uma desvalorização das coisas que realmente poderiam dar-nos prazer. Essas crenças, segundo Durkheim, e as práticas que envolvem essas crenças, elas fazem isso desde fora, de fora para dentro do indivíduo. Então, a família, moldando aquele indivíduo que ela julga ser o indivíduo a viver naquela sociedade. A igreja, moldando o indivíduo que ela julga ser o indivíduo que deveria viver naquela sociedade. A escola, moldando o indivíduo que ela julga ser o indivíduo naquela sociedade. Esse conjunto de instituições vai moldar o indivíduo de acordo com as suas percepções. De forma, inclusive, coercitiva. Vetando, inclusive, vários aspectos que poderiam ser aspectos naturais, mas que não dá para saber qual é a natureza desse indivíduo, já que ele é montado, ou ele é, vamos dizer assim, palavrinha que está na moda, construído, em virtude da ação dessas instituições. Destacando outro trecho. Maneiras coletivas de agir e de pensar têm uma realidade exterior aos indivíduos que, a cada momento do tempo, conforma-se a elas. Né? Então, acordamos, escovamos os dentes, lavamos o rosto, botamos uma roupa. Pode estar calor. Veja, eu estou aqui com o suor da minha própria face. Pode estar calor, mas botamos roupa. O que seria natural? Ou o que é natural do indivíduo? Ao sentir calor, ele buscar se despir. Mas a instituição me moldou de forma coercitiva a que eu não estivesse gravando uma videoaula sem camisa ou sem roupa. Em resumo, né, um conjunto de práticas sociais realizadas por essas instituições que formam os indivíduos para atuarem e viverem nesta sociedade organizada por essas instituições. Mais um trecho, por fim, o último, ele vai dizer: o indivíduo as encontra o quê? As maneiras coletivas de agir. Né? Essa coisa que fazemos que a gente nem sabe por que faz, mas fazemos todos nós, eu e você.
Eu e você estamos olhando para um micro, eu falando, você me escutando em momentos distintos. Por quê? Porque você quer, no futuro, trabalhar. Você está sendo formado para o trabalho também. Estamos agindo da mesma maneira. Eu estou trabalhando e vocês estão sendo preparados, sendo coagidos para no futuro trabalhar. E, continuando, os indivíduos as encontram. Encontram o quê? As maneiras coletivas de agir. Essas maneiras coletivas que todos nós temos que seguir. Inteiramente formadas. Eu não poderia dar aula sem camisa. Por quê? Porque as pessoas que deram aula antes de mim deram aulas com camisa. Ou, sei lá, eu não como ratos. Porque veio isso, meu Deus. Eu não como ratos. Porque quem veio antes de mim não come ratos. Mas eu como galinha. Eu como vaca. Eu como outros animais, mas não como determinados animais. Por quê? Porque coletivamente vocês também não comem, eu acho. Por outro lado, eu como bode. Porque minha sociedade come bode. Aquilo que me formou come bode. E vocês não comem bode porque a sociedade de vocês não come bode. Lembrando aquilo que nós falamos no nosso encontro síncrono. Mas continuando. Inteiramente formadas e não pode fazer que elas não existam ou que sejam diferentes do que são. Assim, ele é obrigado a levá-las em conta. Sendo mais difícil, não dizemos impossível. Então existe um mecanismo de mudança dos indivíduos nas instituições. Modificá-las. Na medida em que elas participam em graus diversos na supremacia natural e moral que a sociedade exerce sobre seus membros. Eu posso até questionar Deus, mas eu tenho que ter muito cuidado a questionar Deus. Mesmo eu não acreditando em Deus. Por quê? Porque vocês estão me escutando. Porque eu sou um ser social. Ou seja, mesmo naquilo que eu não acredito, eu tenho que submeter a aquilo que a sociedade estabeleceu que eu deveria fazer. Em resumo, e o resumo é o resumo, é simplificar, é diminuir, é desqualificar, é reduzir, aquilo que o Durkheim falou. Eu vou tentar reduzir o Durkheim em uma palavra, em uma frase, perdão. Para você fazer ciências sociais, basta estudar as instituições. Não precisa perder tempo estudando os indivíduos. E é isso, essa nossa videoaula só é uma parte da semana. Nos encontramos na sexta-feira com o nosso encontro síncrono. Forte abraço.